O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina a rezar. E diz que nós não podemos rezar como os pagãos, pois eles acham que serão ouvidos por muitas palavras que usam, mas que nós temos a confiança que estamos rezando a Deus, o Pai, que sabe que cada um de nós precisa. Então essa é a imagem que Jesus nos deixa, que Deus é Pai, é amoroso, é bondoso, providente, e sabe o que nós, os seus filhos, mais necessitamos. Por isso, quando nós rezamos o Pai Nosso, nós estamos tendo toda a confiança que um filho tem diante do Pai. Sabemos também que muitas pessoas têm dificuldades, talvez, em ver a Deus como Pai, que talvez na infância tivesse tido uma experiência negativa do Pai. Mas muito mais do que o Pai dessa terra é o Pai do céu, que esse não decepciona, não abandona, não trai, mas está sempre próximo e sempre pronto para ouvir as súplicas dos seus filhos. Que essa seja a visão que nós tenhamos de Deus, de um Deus amoroso, bondoso. Por isso o Senhor nos exorta sobre os 7 pedidos que tem o Pai Nosso. Assim começa: santificado seja o teu nome. Que nós possamos de fato ter consciência que precisamos adorar a Deus de todo o coração e buscá-lo intensamente com todo o nosso ser. Nós possamos dar glória a Deus, dando-nos sempre a Deus. Muito mais do que alguma coisa, o Senhor quer o nosso coração. Ele quer a nossa vida, toda ela inteiramente à sua disposição. Nós damos glória, nós santificamos o seu nome, quando nos colocamos inteiramente à sua disposição e reconhecemos o primeiro mandamento da lei de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas. Isso deve ser primordial em nossa vida. Se nós tenhamos a consciência que precisamos, sim, estar inteiramente ao seu dispor para fazer o que Ele nos pede. Que nós possamos santificar o nome de Deus, correspondendo para a vida santa e, sobretudo, a gratidão a Deus por estar sempre presente em nossa vida. Depois prossegue: venha a nós o vosso reino. Seja que nós possamos pedir sempre o reino de Deus, não somente para nós, também para as pessoas que nós amamos. É um dever nosso rezar pela salvação das pessoas que nós amamos e também pela salvação daquelas pessoas que nem conhecemos. Por isso é o convite também do Senhor: rezar pela conversão dos pecadores, para que todos possam se abrir ao reino de Deus, possam acolher com o coração aberto a proposta de Jesus. Muitas vezes nós esquecemos de rezar pela conversão dos pecadores. Nós nos preocupamos somente com as nossas coisas, somente com as coisas circunstanciais da nossa vida, e esquecemos que precisamos rezar por toda a humanidade, por todas as pessoas, para que elas também possam se encontrar com o Senhor e possam também caminhar com Ele. Depois, o terceiro pedido:
Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Nós rezamos a Deus para que a nossa vontade seja mudada, para que a nossa vontade seja conforme a vontade do Senhor, não o contrário. Porque muitas pessoas rezam querendo mudar a vontade de Deus, como se Deus precisasse atender às suas demandas e Ele precisasse fazer todo o malabarismo para atender aos seus caprichos. E não é isso que o Senhor nos ensina no Pai Nosso, para que a nossa vontade seja conforme a vontade de Deus. E quão difícil é mudarmos a nossa vontade, porque somos inclinados ao pecado, somos rebeldes e muitas vezes nós queremos tudo do nosso jeito. Queremos que Deus faça conforme o nosso querer. Mas Ele, como um bom Pai, está sempre nos ensinando que nós somos felizes quando nós cumprimos a sua vontade e não a nossa vontade. Porque é uma vontade nossa, é uma vontade pequena, limitada, ou seja, que muitas vezes nós não conhecemos perfeitamente o que é o bem. Mas Deus conhece perfeitamente o que é o bem e o propõe para nós, para que nós possamos seguir. Pois o Senhor prossegue, dá-nos hoje o pão de cada dia. Nós pedimos não somente o pão material, o pão desta terra, mas pedimos o pão do céu. Recordamos mais uma vez, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O pão espiritual da Eucaristia, da palavra, o ensinamento da fé, do magistério da igreja, da sã doutrina. Ou seja, precisamos estar sempre nos alimentando dessas realidades, para que nós possamos crescer na fé. Pedimos sim, que o Senhor nos sustente, que o suor do nosso rosto nós possamos construir nossa casa, possamos alimentar nossa família. Mas o pão que nós pedimos, de modo especial, é o pão do céu, pois sem ele nós perecemos. Que todos os dias possamos pedir ao Senhor, dá-me a graça da fé, a virtude da fé, para que eu possa crescer sempre mais nessa confiança em Deus e um coração aberto para a sua doutrina, para o seu ensinamento. Depois os outros 3 pedidos. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, precisamos também pedir ao Senhor a graça de perdoar, aprender a perdoar, assim como nós somos constantemente perdoados pelo Senhor, precisamos também aprender a perdoar as pessoas e perdoar de coração. Não apenas dizer, eu perdoei, depois no coração ter aqueles sentimentos, aquela ferida aberta, como se toda vez que encontrasse aquela pessoa, você revivesse toda aquela raiva, toda aquela carga negativa e sentimentos ruins sobre aquela pessoa. Perdoar de coração. Saber que aquilo aconteceu, é uma cicatriz, mas que você consegue perdoar, consegue conviver com aquela pessoa, porque você também se reconciliou com aquela pessoa. Quão importante é aprendermos a perdoar de coração. Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Por isso, a confissão, que nós sempre insistimos, nós somos perdoados na confissão, para que também nós possamos perdoar a quem nos ofendeu. Os dois últimos pedidos, não nos deixeis cair em tentação. É sempre a nossa oração. Não nos deixar cair em tentação, livra-nos, Senhor, de todas as circunstâncias próximas de pecado. Dai-nos a capacidade de correr do pecado. Que não tenhamos diálogo com o pecado, mas que saibamos fugir dele a toda e qualquer ocasião. E por fim, o último pedido, livra-nos do mal. Quanto precisamos pedir ao Senhor, livrar-nos do poder do maligno. Pois qual é o objetivo do diabo neste mundo? Perder as almas. E qual é a nossa missão neste mundo? Salvar a nossa alma para estar eternamente em comunhão com Deus. Portanto, são caminhos opostos. O diabo quer nos levar para o inferno. E Deus quer nos chamar para perto dele, para o paraíso. Portanto, não há desculpas para nós, muitas vezes, tendermos ao mal e conceder a nós mesmos pequenas concessões ao mal, pequenas mentiras, maledicências, fofocas, intrigas. Tudo isso são obras do demônio. Todos os pecados que nós vamos acostumando a eles com aquela famosa frase. Ah, Pai, os pecados do dia a dia. Não existe pecado do dia a dia. Existe o pão nosso de cada dia que o Senhor nos dá. Mas não existe o pecado de cada dia. Como se todos os dias eu fosse chamado a pecar um pouquinho e está tudo bem, porque tem ali o limite e eu posso pecar ali até 3%. Não é assim que funciona. Parece que nós vamos nos colocando à beira do abismo por culpa própria. E nós vamos colocando em perigo a nossa alma. Por isso, rezar de modo sério. Livra-nos do mal, livra-nos do maligno, para que nós possamos, sim,
nos precaver de todo o mal. Por isso, esses 7 pedidos do Pai Nosso possam nos ajudar a viver bem esta quaresma. Que nós possamos compreender quanto nós precisamos rezar com seriedade, com profundidade, esta oração. Por isso, com proposta do dia de hoje, possa rezar pausadamente o Pai Nosso e meditando sobre ele, para que você possa ir analisando. Será que de fato eu tenho rezado como um filho? Pois essa é a oração de Jesus ao Pai, a oração que ele nos ensinou. Ou seja, assim como Jesus rezava com toda a confiança ao Pai, assim também nós precisamos rezar o Pai Nosso com essa mesma confiança, essa mesma fé. Nós possamos ter essa imagem. Jesus rezava ao Pai assim, que eu também possa rezar como Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Rezemos juntos a oração vocacional.